Olá, gente, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre um assunto bastante interessante dentro dos estudos da língua, que é a variação linguística. O que é a palavra variação? É quando algo muda, é quando algo é mutável. Como a língua ela é um organismo vivo, porque ela é falada por pessoas, ela tende a se modificar. Isso no tempo, né? Por exemplo, a língua portuguesa, ela vem como língua desde o século X. Então, temos mais ou menos mais de 1000 anos de língua portuguesa. Vocês acham que ela era falada da mesma forma? Claro que não. E hoje em dia, o português ele é falado em vários continentes. E ele é falado da mesma forma? Claro que não também. Então, isso diz respeito à variação linguística. E nós vamos ver quais são os tipos mais importantes de variação linguística. Vamos ao quadro então. Temos o primeiro tipo, que é a variação diatópica. O que é uma variação diatópica? A língua muda de acordo com o lugar onde é falada. Temos essa parte aqui que vem do grego, topos, que quer dizer lugar. Então, a variação diatópica, por exemplo, pode ser percebida nesses três substantivos aqui: bergamota, tangerina e mexerica. Temos aqui três substantivos que eles nomeiam a mesma fruta, a mesma coisa, mas cada um deles se usa em diferentes regiões do Brasil. A palavra bergamota, ela se circunscreve onde? Mais no sul do país. A palavra tangerina, mais no sudeste. E a palavra mexerica, mais no nordeste. Mas todas elas dão nome à mesma frutinha simpática que nós conhecemos. Temos lá um outro tipo de variação linguística, que é a diastrática, que é o quê? Aquela em que se leva em conta o nível socioeconômico do falante, ou seja, a qual classe ele pertence, a qual profissão ele pertence. Então, a variação diastrática, muitas vezes, ela vem por meio de jargões e gírias. O que é um jargão? Jargão são os termos específicos de uma certa área, de uma certa profissão. Né? Por exemplo, as pessoas que cursam direito, elas têm um jargão próprio. As pessoas que cursam letras também terão um jargão próprio, termos próprios. Né? Todas as áreas, elas têm o quê? Elas têm um número mais ou menos fechado de palavras que se usam mais. Então, isso faz parte do jargão. E as gírias também. Elas são o quê? Elas são de grupos específicos. Nós temos gírias das pessoas que ouvem rap. Temos gírias das pessoas que praticam skate, surf. Tudo isso diz respeito a quê? Ao nível socioeconômico cultural do falante. E temos, por fim, uma outra variação, que é a diapásica. O que é a diapásica? É o uso da língua em determinado contexto. Ou seja, nós, falantes de português com um certo nível de escolaridade, nós temos o quê? Usos distintos da língua de acordo com a situação em que nós nos encontramos. Como assim? Nós falamos de uma forma na mesa de jantar, com pais, irmãos, primos, amigos. Mas nós falaremos de uma outra forma quando nós estivermos na escola ou quando nós estivermos em uma entrevista de emprego. Isso, então, faz o quê? Mostra que um usuário da língua, ele pode transitar entre formas de uso dessa língua. Um tópico importante dentro da variação diapásica é a oposição entre norma culta e coloquial.
O que é a norma culta? A norma culta é algo que é aprendido na escola e é algo que é exigido em certos contextos mais monitorados, ou seja, em que o uso da língua ele é constantemente visto, constantemente vigiado. Ou seja, quando nós estamos apresentando um trabalho, quando nós estamos em uma entrevista de emprego, quando nós falamos para um público grande, isso aí mostra o quê? A ênfase na norma culta da língua, que está presente nas gramáticas normativas. Aqueles livros extensos que contêm as regras de, entre aspas, bom uso da língua de um país. E temos a norma coloquial, que é o quê? Aquela forma mais leve de se falar, mais tranquila, mais espontânea. Algo que brota sem muita vigilância, que é quando nós falamos com os nossos parentes, com os nossos amigos e coisas assim. E há uma outra coisa que nós temos que levar em conta, que é a variação diacrônica. Diacrônica é quando uma língua muda ao sabor do tempo, ao sabor dos séculos. Como, por exemplo, temos a mamãe do pronome você. Ele se escrevia assim, ó, vossa mercê. Por causa disso que o pronome você, ele está elencado dentro da categoria de pronomes de tratamento, que são aqueles que tu te referes a autoridades, como por exemplo, vossa alteza, vossa santidade, vossa eminência. E também era vossa mercê quando tu te referias com respeito a alguém do mesmo nível social que nós. E aí esse pronome foi o quê? Sofrendo uma erosão fonética, ou seja, ele foi encolhendo. Temos vossa mercê, depois ele se transformou em vós mercê, depois você, e hoje no internetês temos VC. Então isso é uma variação diacrônica desta palavra. Então, recapitulando, a variação linguística, ela se chama diatópica, de acordo com a variação de uma palavra, tendo em vista o seu local. Temos aqui o exemplo de bergamota, tangerina, mexerica, que é uma variação diatópica de um nome de uma fruta, mas também temos uma variação diatópica de acordo com o sotaque. Por exemplo, a palavra cebola. Nós, aqui do sul e do sudeste, nós assim falamos cebola, com E fechado. Agora, lá no nordeste, eles falam cebola, com E aberto. Né? Então, temos uma variação diatópica também de acordo com o sotaque, ou seja, com a pronúncia de certas palavras. A variação diastrática, que é de acordo com o nível socioeconômico cultural do falante, que se corporifica como em jargões de cada profissão, gírias de cada grupo. Temos a variação diafásica, que pode ser resumida na oposição de norma culta à norma coloquial, em que os usuários da língua transitam entre uma forma e outra de acordo com o contexto em que eles se inserem em um certo momento. E a variação diacrônica, que é quando nós temos a alteração de uma palavra ou de uma forma frasal de acordo com o tempo da língua em questão. Então vamos voltar ali para o nosso material de estudo. Vamos lá então. Vamos ao nosso material sobre variação linguística, que nós vamos mostrar alguns textos que estão calcados. Esses dois primeiros textos que nós vamos ler, eles estão calcados na variação diacrônica, ou seja, aquela cuja a mudança acontece de acordo com a época em que o texto foi redigido. Porque a palavra diacrônica, ela quer dizer o quê? Né? Estudo pelo tempo, através do tempo. Essa palavra é de origem grega. Tudo que tem cronos quer dizer tempo e tem origem grega. Tranquilo? Vamos então ali ao texto Vendas.
Olha, ó, quem quiser comprar uma casa de sobrado com grandes cômodos e boa chácara, toda plantada de capim, horta e arvoredo de várias qualidades, podendo sustentar anualmente com o capim 12 parelas, cita na rua da Pedreira de Nossa Senhora da Glória, fale com Venâncio José Lisboa, na rua Alfândega, número 1, ou no Catete, na última casa de sobrado antes de chegar à ponte, indo para o Botafogo, lado direito, que tem ordem e poderes de seu dono para vender. Temos aí então um texto que ele foi publicado em 1821. Vocês estão vendo que há várias palavras que hoje se escrevem de uma forma distinta. Isso aí é o que? É a variação diacrônica. E também nós temos algumas palavras que hoje não são mais utilizadas, como a palavra aqui, ó, parelas. Parelas. Parelas assim, gado que pasta. Então nós temos parela como um arcaísmo, ou seja, uma palavra arcaica, que é antiga e que não se usa mais hoje em dia, mas ela está lá no dicionário, ela está lá dicionarizada. Agora vamos ver ali um anúncio publicitário. Anúncio publicitário quer dizer o quê? Propaganda. Temos ali então, ó, o pavor dos micróbios, ó, saúde, para o vosso lar, rebanho, cães e galinheiros, só podereis obter com o uso constante da legítima creolina persan. Temos ali então o quê? Um anúncio bem mais recente do que aquele outro texto, né? Esse aqui é de 1930, que também nós temos algumas palavras que hoje se escrevem, se grafam diferentes, como a palavra galinheiros, e as formas verbais ali, vós podereis obter, né? Isso aí mostra o quê? Mostra que a língua, ela sofre o quê? Processos de mudança de acordo com a época em que ela se encontra. Ó, observe a escrita dos textos 1 e 2. O que você consegue perceber de diferente em relação à escrita de hoje? Aquilo que salta aos olhos é a grafia, como algo está escrito. O texto 1 circulou entre as pessoas no ano de 1821, texto 2, 1930. Para você, as diferenças na escrita têm alguma relação com o tempo em que foram escritos ou foram erros de impressão? Foram escritas de acordo com o que se escrevia na época. Então, isso é uma variação diacrônica, que é aquela que mostra a alteração ao sabor dos tempos, né? Observe no texto 2 as palavras vosso e podereis. Você ouve ou lê com frequência esse tipo de construção hoje em dia? Claro que não, porque o pronome vós e todas as formas verbais assim, elas são arcaísmos. Lembra que eu falei? Arcaísmo é algo arcaico, algo fora de moda, fora de uso. Depois de observar e analisar estes textos, o que você pode concluir com relação à língua? Com o passar do tempo ela muda ou permanece a mesma? Explique recorrendo ao que você pensou nas questões anteriores. Então ali, ó, tem mais exercícios ali, ó. Tem uma tirinha. Meu irmão, esse sotaque de vocês é muito estranho. Meu, pelo amor de Deus, meu. Aí tu tá com a razão, compadre. Esse sotaque aí é sinistro, valeu? Urbanoide, a personagem de Barbicha, é um paulistano. Outra personagem também é paulistana? Não, porque ele fala estranho, o outro fala sinistro, né? Então eles são de estados diferentes, porque um tira sarro do outro, né? Caçoa do outro por causa do seu jeito de falar. Observe a fala do Urbanoide no último quadrinho. O jeito de falar e o sotaque, que fica marcado na escrita das palavras sinistro e valeu é de paulistano? Sim, porque em São Paulo eles falam assim por causa da influência italiana. Analisa as palavras estranho e sinistro. Qual delas está representando o sotaque paulistano e qual representa o outro sotaque? Sinistro é sotaque o quê?
né? E estranho é o quê? Afinal, o que aconteceu nessa tira? Foi o encontro de duas pessoas que falam de maneiras diferentes, de acordo com a variação diatópica, que é de acordo com o lugar em que se fala. Tranquilo?